regras aplicáveis às prestações em geral. Então, nós temos as prestações, que elas podem ser benefícios e serviços. Essas prestações, elas são taxativamente enumeradas, né? Elas estão taxativamente enumeradas no artigo 18 da Lei 8.213, e esse artigo vai dizer o seguinte: o regime geral de previdência social compreende as seguintes prestações, devidas, inclusive, em razão de eventos decorrentes de acidente do trabalho, expressas em benefícios e serviços. Ao segurado, o artigo vai dizer o seguinte: ao segurado cabe a aposentadoria por invalidez, aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria especial, auxílio-doença, salário-família, salário-maternidade, auxílio-acidente. Ao dependente, cabe pensão por morte e auxílio-reclusão. Então, são só esses dois benefícios aí que cabem ao dependente. E ao segurado e ao dependente é cabível o serviço social e a reabilitação profissional. Vale aqui ainda relembrar que existia um benefício aí chamado pecúlio, mas esse pecúlio foi revogado pela Lei 9.032 de 1995. E ainda é interessante que a gente observe que, a partir da Emenda Constitucional 103 de 2019, as contingências protegidas, elas levam ao pagamento de benefícios aí um pouco diferentes daqueles mencionados aí no artigo 18, né? A atualização desses benefícios seria aposentadoria por incapacidade permanente, aposentadoria voluntária comum, auxílio-doença, no caso aí de incapacidade temporária, salário-família, salário-maternidade e auxílio-acidente. Daí a gente passa para o próximo ponto, que é períodos de carência. Então, nós vamos falar sobre os períodos de carência. A carência, ela vai ser definida pelo artigo 24 da Lei 8.213. Esse artigo 24 ele vai dizer o seguinte: período de carência é o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o segurado faça jus ao benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências. O período de carência ele vai ser computado a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de competência das contribuições pagas. Então, pegando aqui um exemplo, se o segurado paga a contribuição da competência fevereiro no mês de março, conta-se o período de carência a partir de 1º de fevereiro. É possível que ocorra a perda da qualidade de segurado. E aí, para a contagem das contribuições como carência, se ocorreu aí a perda da qualidade de segurado, há a necessidade, no mínimo, de metade do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência do benefício que a pessoa vai pedir. Então, vamos imaginar o seguinte: a pessoa quer receber um auxílio-doença, que a carência é de 12 meses. Aí, ela tinha cumprido a carência, mas ela perde a qualidade de segurado. E aí, ela quer, novamente, né, pensando aí em receber esse benefício de auxílio-doença, ela quer cumprir a carência para o auxílio-doença. Aí, nesse caso, como ela já tinha cumprido antes, para ela recuperar o período que ela já tinha pago, ela precisa contribuir metade do período de carência, ou seja, ela não precisa mais contribuir 12 vezes, mas sim 6 vezes. Com 6 contribuições, já vai ser o suficiente para ela recobrar o período de carência anterior, que depois que ela perdeu a qualidade, ela também perdeu o período de carência. Isso está previsto no artigo 27A. O artigo 27A vai dizer: na hipótese de perda da qualidade de segurado para fins da concessão dos benefícios de auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez, de salário-maternidade e de auxílio-reclusão, o segurado deverá contar a partir da data da nova filiação
à Previdência Social com metade dos períodos previstos nos incisos 1, 3 e 4 do caput do artigo 25 desta lei, e aí essa previsão ela teve redação dada pela Lei 13.846 de 2019. E vale notar, então, que a regra do artigo 27A, ela é específica para os benefícios de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, salário maternidade e auxílio-reclusão. Passamos, então, a falar dos prazos de carência. 12 contribuições mensais para auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. A previsão aí está no artigo 25, inciso 1, da Lei 8.213. Então, essa é a regra geral. A regra geral para esses benefícios são 12 contribuições, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. 180 contribuições para aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição e aposentadoria especial. A previsão está no artigo 25, inciso 2, da Lei 8.213, e aqui vale notar que a Emenda Constitucional 103 de 2019, ela modificou o sistema de aposentadoria, mas essas regras aí que foram mencionadas, elas ainda têm validade como regra de transição para aposentadorias por idade e aposentadorias por tempo de contribuição. Depois nós temos 24 contribuições mensais para o auxílio-reclusão. E aí a previsão está no artigo 25, inciso 4º da Lei 8.213. E vejam que anteriormente o auxílio-reclusão ele não dependia de carência. Então, até pouco tempo atrás, se eu pensasse em auxílio-reclusão, não havia a carência. Mas por que eles colocaram a carência? Eles colocaram a carência para dificultar o recebimento do auxílio-reclusão. Então, no passado, se eu entrasse no sistema, pagasse um mês e fosse recolhido a prisão, a minha família, dependendo aí, lógico, da renda e do preenchimento de outros requisitos, ela teria direito de auxílio-reclusão. Mas aí, com essa alteração, cortou o recebimento do auxílio-reclusão para muita gente, porque tem que ter uma carência de 24 contribuições mensais. Depois nós temos 10 contribuições mensais para o salário maternidade. Aqui, no caso do salário maternidade, existem várias peculiaridades. Então, salário maternidade para contribuinte individual, segurado especial e segurada facultativa, entra nessa situação aí 10 contribuições mensais. Então, a contribuinte individual, segurado especial e segurado facultativo devem cumprir carência de 10 contribuições mensais para ter direito à cobertura previdenciária do salário de maternidade. Essa regra ela é abrandada se ocorrer parto antecipado. Então, lógico, é possível que ocorra aí uma situação de parto antecipado, e aí a carência de 10 contribuições ela vai ser reduzida no mesmo número de meses em que o parto se antecipou. Então, se o parto se antecipou um mês, eu vou reduzir a carência um mês, e assim por diante. A segurada especial que não contribuiu como contribuinte individual, aplicam-se as regras do artigo 39, parágrafo único da Lei 8.213. Então, ela terá direito ao salário maternidade com renda mensal no valor de um salário mínimo, desde que ela comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, nos 10 meses imediatamente anteriores ao início do benefício. Então, é assim que é feito em relação à segurada especial, desde que ela não tenha contribuído como contribuinte individual, porque se ela contribuiu como contribuinte individual, essa contagem da carência é feita como contribuinte individual. Segurada empregada. Então, nós vimos aqui
que é, no caso de contribuinte individual, segurado especial e segurada facultativa, são 10 contribuições mensais. No caso de segurada empregada, ela está dispensada do cumprimento da carência no que toca ao salário maternidade. Então, salário maternidade para a empregada não tem carência. Não há necessidade, por quê? Porque se presume que ela entrou em uma relação de emprego e essa relação de emprego vai ser contínua, então ela não precisa de cumprimento de carência.